Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e sejam bem-vindos a mais uma dica aqui do canal EC Tutoriais. E na dica de hoje eu vou mostrar para vocês um processo bem simples, é uma dica bem rápida, que é como eu compilo, como eu executo um programa escrito em linguagem C no ambiente Linux, né? Então eu tenho aqui um exemplo escrito em C, bem simplesinho, certo? Esse programa aqui, ele é bem simples. Eu pensei em simplesmente colocar um Olá Mundo, mas eu creio que Olá Mundo já saturou, né? Já encheu, né? Vamos escrever alguma coisa um pouco mais elaborada aqui para ver a execução, mas também não precisa ser nenhum mega sistema, né? Então esse aqui é um programinha bem simples, escrito em linguagem C, certo? Ele simplesmente pega um número real digitado pelo usuário e vai exibir separadamente a parte inteira da parte fracionária, né? Então, ele já pede aqui, passando uma mensagem para o usuário digitar um valor, e aí aqui ele fala que para o usuário tem que digitar um valor com 2 casas decimais. Por que 2 casas decimais? Porque aqui eu coloquei um limitador, certo? De casas decimais, atribuindo 2 casas decimais. Então, na hora que eu vou exibir a parte fracionária, eu vou exibir apenas 2 casas decimais. Então, eu coloco aqui o símbolo de porcentagem, .2f, que é a forma que a gente limita aqui o usuário em linguagem C ao número de casas decimais que vai ser exibida pelo programa, né? É uma aplicação bem simples. Por exemplo, se o usuário digitar 1535, por exemplo, ou 1534, qualquer valor que tenha 2 casas decimais, a primeira linha vai exibir a parte inteira. Como o usuário vai digitar um valor decimal, a gente grava o valor que o usuário vai digitar aqui na variável valor underline user, que é do tipo float, certo? Eu vou guardar esse valor. Aí o que eu vou fazer? Eu vou converter esse valor aqui usando um casting para int da parte inteira. Então ele vai separar o valor, ele vai guardar lá a parte inteira. E na parte fracionária eu pego o valor que o usuário digitou e subtraio da parte da conversão inteira. Basicamente, um programinha bem simples. Mas vamos pensar da seguinte forma. Eu escrevi esse programa lá no Linux e eu preciso compilar e executar esse programa. Como é que eu faço para executar e compilar um programa no Linux escrito em C? Pois bem, vou fechar aqui. Estou aqui na pasta do diretório onde eu estou com o meu arquivo. Perceba que eu tenho apenas um arquivo aqui, que é o arquivo exemplo.c. O que eu vou fazer? Aqui na pasta, eu vou clicar com o botão direito, abrir no terminal. Isso vai me fazer que eu abra o meu terminal do Linux diretamente na pasta do diretório, certo? Então eu já estou aqui direto no diretório documentos. E agora eu vou escrever uma seguinte linha de comando aqui, ó. Eu vou escrever gcc, que é um compilador de linguagem C, certo? Eu vou colocar o nome do meu arquivo. Então, por isso que eu tenho que estar no diretório, senão eu teria que indicar todo ali o diretório, certo? Então, exemplo.c, ok? E depois eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o arquivo executável. Então eu estou mandando aqui o Linux automaticamente compilar o meu arquivo C e fazer para mim a saída de um arquivo compilado. Como é que eu faço isso? Eu ponho um tracinho, dou o comando O, a letra O minúscula, tá? Não é um 0, é o O. Eu dou um espaço e agora eu vou dar um nome para o arquivo .exe, né? O arquivo executável que ele vai ser gerado. Então, eu posso colocar o mesmo nome, posso chamar também de exemplo, não tem problema nenhum. Não precisa escrever mais nada, é somente essa linha de comando, gcc espaço exemplo C, né? Aqui no caso, em vez do nome exemplo, você vai colocar o nome do seu arquivo. Então, se o seu arquivo se chama meu programa, você vai escrever meuprograma.c. Se seu arquivo se chama sistema universitário, você vai escrever sistema universitário.c, certo? E aqui você vai dar um nome que vai ser criado o executável.
Olha bem aqui na minha pasta, quando eu der o Enter, perceba que ele criou um outro arquivo aqui para mim automaticamente. Esse arquivo está num formato executável. E agora como é que eu executo esse arquivo? Basta eu colocar ponto, barra e o nome do meu arquivo. Isso estando no diretório que eu estou com o meu arquivo salvo. Então, meu arquivo executável se chama exemplo. Então, ponto, barra, exemplo. Quando eu der Enter, perceba que ele já vai passar aquela mensagem aqui do terminal que estava lá pedindo para o meu usuário. Ó, digite um valor com 2 casas decimais. Vou colocar aqui, por exemplo, 12,34. Quando eu der Enter, ele exibe para mim, ó, a parte inteira é 12, a minha parte fracionária 0,34. Não tinha mais nada para executar no meu programa, então ele simplesmente sai do meu programa e volta para o terminal. É simples assim. É dessa forma que a gente compila e executa um programa escrito em C aqui no ambiente Windows, ok? Windows não, desculpa, no ambiente Linux, ok? Então, eu espero que você tenha gostado. Dúvidas, sugestões ou críticas, deixem nos comentários e até a nossa próxima dica. Um forte abraço, fui!